primeiro semestre do ano terminou com os mercados acionistas a consolidar os ganhos obtidos desde o início do ano. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 subiu cerca de 8% e o Nasdaq 100 subiu cerca de 16%. Por sua vez, na Europa, o alemão DAX 30 subiu pouco mais de 7% e o espanhol IBEX 35 valorizou quase 12%. Contudo, o mês de junho foi de perdas em praticamente todos os mercados, com os investidores apreensivos quanto à evolução das taxas de juros nas principais economias mundiais, nomeadamente nos Estados Unidos e na zona euro, após os discursos ligeiramente mais cautelosos dos respectivos bancos centrais. Com efeito, em junho, a Reserva Federal nos Estados Unidos subiu em mais 25 BPs a taxa de juros para o intervalo de 1% a 1,25% e na zona euro, o governador do Banco Central Europeu, no fórum realizado em Sintra, voltou a sublinhar que a inflação deverá começar a subir, o que os mercados entenderam como um sinal do fim próximo dos estímulos monetários, muito provavelmente já no primeiro trimestre de 2018. Deste modo, as yields das obrigações soberanas alemãs registraram uma subida expressiva, com os bunds a 10 anos a subirem dos 0,21% no início do ano para os atuais quase 0,6%. Contudo, no segmento da dívida privada, o semestre foi de ganhos. Na Europa, os spreads do segmento Investment Grade caíram para cerca de 56 BPs e os spreads de High Yield caíram cerca de 40 BPs para os 247 pontos. Em ambos os casos, níveis bastante baixos a nível histórico. Por sua vez, nos Estados Unidos, os spreads de High Yield caíram para os 350 pontos e os spreads do Investment Grade caíram para cerca dos 100 pontos. Por último, destaque para a forte apreciação do euro contra o dólar, com uma subida de cerca de 9% para os 1,14%. Esta subida, que apesar de contínua ao longo do semestre, acabou por ganhar tração após os referidos comentários do Sr. Mário Draghi sobre a reflação da economia da zona euro e a expectativa do fim dos estímulos monetários. Ou seja, os mercados acionistas valorizaram de forma significativa nos últimos meses, impulsionados pela aceleração do crescimento económico global, pela diminuição dos riscos políticos, sobretudo na zona euro, e não menos importante pela melhoria dos resultados das empresas e a revisão em alta das estimativas dos analistas para os próximos trimestres. Contudo, as avaliações continuam historicamente altas e refletem uma elevada dose de otimismo sobre alguns fatores de incerteza que, na nossa opinião, ainda persistem, como por exemplo a saúde da economia chinesa, a capacidade de execução do programa económico da nova administração americana nos Estados Unidos e a subida das taxas de juros também nos Estados Unidos e a diminuição dos estímulos monetários na zona euro. Deste modo, mantemos uma alocação de ativos relativamente defensiva, combinando estratégias e setores mais cíclicos com outros de menor beta ou correlação com os mercados. Nas ações, mantemos a preferência pelos mercados europeus e, em particular, pelos mercados ibéricos. A economia europeia atravessa um bom momento e as avaliações permanecem relativamente mais favoráveis quando comparadas com as do mercado norte-americano. A título de exemplo, o índice Stoxx 600 transaciona com um price to earnings de cerca de 15 vezes os resultados esperados para 2017, o que compara com um rácio de cerca de 18 vezes do índice americano S&P 500. Por sua vez, nas obrigações, o cenário continua no mínimo complexo. Na nossa opinião, as yields permanecem demasiado baixas para o cenário otimista descontado pelas ações e, aparentemente, um destes mercados estará errado, sendo expectável, na nossa opinião, que sejam as obrigações e que se continue a verificar uma subida, ainda que gradual, das yields da dívida soberana nos próximos meses. Neste sentido, mantemos uma duration média, ou seja, um risco de taxa de juros relativamente baixa e a opção por obrigações de dívida privada e dívida emergente, onde os spreads deverão acomodar em parte a referida subida das yields.